Provavelmente você está seguindo os caminhos de Jesus e você tem dúvidas de como você lê a Bíblia, como você entende ela, ou talvez você seja uma pessoa que já conhece Jesus, mas não sabe disso. Através desse vídeo eu quero te ensinar maneiras práticas que você pode ler a Bíblia, entender mais ela e não cair aí nas mentiras, nas heresias que as pessoas contam e acabam te afastando de Deus e acabam te fazendo olhar para Deus de uma maneira diferente, que Ele não é, porque o Deus que nós conhecemos é o Deus que a Bíblia nos conta e nos mostra. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson e esse vídeo aqui faz parte de outros vídeos. Para você que começou a conhecer Jesus agora ou já conhece Ele, essa playlist aqui vai te mostrar, você se tornou cristão agora, o que você faz, como orar, como ler a Bíblia, como vencer o pecado, as tentações. Esses vídeos dessa playlist são para você. Depois que você vê esse vídeo, já veja os outros aqui que te agrade mais, para você aprender a mais, ter um relacionamento melhor com Jesus, um relacionamento verdadeiro. Vamos lá. A Bíblia, para quem não sabe, ela é o nosso manual, o manual da nossa vida, do ser humano aqui na Terra. Ela mostra desde o início da nossa criação até o nosso fim, aonde que vai ser a nossa eternidade. E na maioria dela, ela mostra ensinamentos para a gente poder viver melhor aqui na Terra, para a gente ter uma vida melhor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas coisas difíceis que tem aqui. E além disso, Deus, ele é um Deus relacional. Ele não quer estar lá no canto dele sozinho e a gente aqui na Terra. Não, Ele quer um relacionamento com a gente, através do Espírito Santo dele. E pra gente fazer mais parte desse relacionamento com Ele, uma das coisas que a gente tem que fazer é ler a Bíblia. Um ponto que eu queria mostrar aqui pra você, talvez você tenha isso, que muitas pessoas elas têm preguiça. Elas preferem acreditar no que as outras pessoas dizem a respeito da Bíblia, pra elas aquilo tá tudo bem. Por exemplo, preferem acreditar no que a mãe diz, no que a avó diz, no que um pastor diz. E algumas vezes, o que essas pessoas pregam e falam não está de acordo com o que a Bíblia diz pra gente. Eu não estou dizendo que tua mãe ou teu pai ou que alguém esteja errado ou está ensinando aquilo errado para você de propósito, mas porque às vezes as pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira errada. E tem também pessoas, igrejas, que usam uma brecha que tem na Bíblia para poder pregar errado para as pessoas, para poder pregar a teologia da prosperidade, que você vai ficar rico se aproximar de Deus, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, que você não pode usar uma calça, que você não pode cortar o seu cabelo, não pode fazer tatuagem. Não é isso. As pessoas usam da Bíblia de versículos separados para poder impor aquilo que elas querem e falar que é de Deus, mas não é. Então você não pode ter preguiça, você sempre tem que consultar a Bíblia. Um versículo aqui que eu queria ressaltar para vocês é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia é o nosso manual, o manual da nossa vida. Tendo isso como base, vamos para os passos práticos. O primeiro que eu quero falar para vocês, antes de tudo, você tem que orar para Deus, para Ele te ensinar. Por que isso? Porque nada melhor do que o autor das Escrituras te ensinar, te mostrar aquilo que Ele quer dizer para você. Então, ora para Ele, é uma oração super simples. Você fala, Deus, eu vou ler a Bíblia agora e eu quero que o Senhor me ajude a entender, a me mostrar o que o Senhor quer ensinar para mim e que cada vez mais eu venha viver isso e venha expor isso que eu tô lendo. Que eu venha mostrar o teu amor, a tua grandeza e poder explicar para as pessoas do seu amor para quem eu convivo. O primeiro passo é você orar para Deus para que Ele possa te instruir e te guiar na palavra, através do Espírito Santo dele que fala aos nossos corações. Segundo passo, por onde você começa a leitura? O que eu instruo aqui, toda a Bíblia é maravilhosa, mas o que eu instruo para você que está começando a sua caminhada na fé com Jesus é pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual deles eu falo para vocês começarem ainda? Pelo livro de João. Por quê? João tem uma linguagem mais simples, porque ele era um pescador, uma pessoa bem simples mesmo, e ele escreveu a respeito de Jesus, do amor de Jesus, da vida de Jesus. Todos os evangelhos, eles se entrelaçam. Você vai ver que todos contam da vida de Jesus, mas o de João em específico, como eu disse, ele é uma linguagem mais simples e você vai entender melhor a respeito de Jesus. Depois disso, você vai dando um passo a mais lendo outros evangelhos. O que eu te oriento de começo? Começa por João, lendo um capítulo por dia e lê também um capítulo de Provérbios do Antigo Testamento que te mostra ensinamentos de como você viver a vida melhor, situações do dia a dia que você pode resolver com as dicas, com as ajudas da palavra de Deus. Então começa um capítulo de João e um capítulo de Provérbios. Faz isso todo dia, lendo um capítulo de cada, que eu creio que Deus vai falar no teu coração para você começar a entender mais dele.
Terceiro ponto, como interpretar a Bíblia de forma correta. Vamos lá, os evangelhos que você vai começar não vai ter coisa muito complexa, profecias ou coisas difíceis de entender. Mas quando você se deparar com certos versículos ou certas situações, você vai precisar ter uma interpretação e entender o que o texto está dizendo. E o primeiro ponto, para você ter uma interpretação correta, é você não se basear em apenas um versículo, mas basear no capítulo todo e entender o que aquele escritor da Bíblia estava dizendo. Vamos lá, eu vou te citar um versículo para que você possa ter uma noção de como as pessoas distorcem às vezes a palavra de Deus. Esse versículo está em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você só olhar esse versículo, você vai pensar o quê? O dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu não posso ser rico. Porque se eu tenho dinheiro, a minha vida vai estar cheia de males. Então eu não posso ser rico. Não, peraí. O que o escritor está dizendo? Ele está dizendo, num contexto geral, conforme você entende a Bíblia, que o dinheiro, sendo o Deus da sua vida, ele sim vai trazer males. Porque você só vai buscar dinheiro, você só vai querer correr atrás de dinheiro. Você só vai, abandonar a família, abandonar tudo, passar por cima das pessoas para ganhar dinheiro. Esse é o objetivo dessa fala aqui no livro de Timóteo. E não simplesmente, literalmente assim, que se eu for rico eu não vou pro céu, que se eu for rico só vai ter mal na minha vida. Não, não é isso. Por isso que você tem que entender a Bíblia como um contexto geral. Segundo ponto, para você ter uma interpretação boa. A Bíblia se explica automaticamente. O que quer dizer? Se você tem dúvida em relação a um versículo ou uma passagem bíblica, procura referências dentro dela, porque com certeza vai ter uma referência ou outra que vão somar com essa que você está com dúvida para poder te explicar melhor o que está dizendo. Terceiro ponto, cuidado com interpretações erradas. Não se baseia naquilo que você está sentindo ou o que alguém disse para você a respeito de uma passagem bíblica. Procura referências, tem pastores renomados aí que valem muito a pena, que eles seguem o que a Bíblia diz. Eu vou deixar algumas referências aqui na descrição, mas temos aí Augustus Nicodemos, Hernanes Dias Lopes e vários outros que a gente pode tirar dúvidas aqui, que eles são bons, que eles falam realmente o que a Bíblia está dizendo. E lembrando, um adendo aqui, você não deve também não confiar em ninguém, porque se você vai numa igreja e ela segue realmente o que a Bíblia diz, que se ela tem como primordial o que a Bíblia diz, aí você pode confiar no que as pessoas dizem, no que um pastor diz. Mas se ele disser alguma coisa estranha também, que não tem muito nexo com o que você conhece da Bíblia, tenta pesquisar tenta para ver se aquilo faz sentido ou não, e não vai julgando, falando que ele quer manipular as pessoas. Não, talvez seja alguma falta de conhecimento, alguma falta de entendimento que ele não teve daquele momento da Bíblia. E eu tô gravando mais esse pedacinho aqui para completar o vídeo aqui para vocês. Tem mais uma interpretação que as pessoas usam muito, que está em 2 Coríntios 3,6. Que Paulo diz que a letra mata. Muitas pessoas interpretam isso de uma forma errada, falando que conforme você estuda mais a Bíblia, que você fica mais inteligente nela, você vai se embaralhar nos seus conhecimentos e vai parar de seguir Jesus, por exemplo. Não. Você tem que analisar o contexto. Paulo estava falando para a igreja de Corinto, onde tinha muitas pessoas que se vangloriavam de falar que a letra, no caso, é a lei de Deus, a lei que Deus passou para Moisés. Então muitas pessoas se glorificavam porque achavam que, eu sigo as leis que Deus passou, então por isso eu sou maior que as outras pessoas. Nesse ponto que Paulo está falando, a letra que ele fala é a lei que o povo falava que eles cumpriam e por isso eles se vangloriavam. Então a letra mata de você só achar que só você cumprindo as regras, cumprindo os mandamentos, você está salvo. Não, porque quando você lê o restante do versículo de Corinto, você vê que Paulo já logo fala, mas o Espírito vivifica. O que é o Espírito? É você estar conectado a Jesus, o Espírito de Jesus em você, que te transforma, que te dá a chance novamente de estar em Deus, de estar reconciliado com Deus. Então é isso que significa o versículo. E ressaltando só essa parte da interpretação, porque ela é meio difícil, é uma coisa que você tem que estar prestando atenção ali, que é... Primeiro, você não lê um versículo isolado, lê o capítulo todo, vê para quem que o escritor, o autor do texto, estava falando, que nem essa parte. Paulo estava falando ali para Coríntios, você tem que fazer essa análise, para quem que ele estava falando, em que ambiente ele escreveu aquilo e para quem ele estava falando. E terceiro, compara esse assunto com outros textos da Bíblia, outras partes da Bíblia, para você poder ter um entendimento completo. E agora eu vou te falar alguns erros que você pode cometer nessa caminhada de relacionamento com Deus e de ler a Bíblia. O primeiro deles, ler sem aplicar na sua vida. A Bíblia foi feita para você aplicar os ensinamentos de Jesus. Em Mateus, ali do capítulo 4 ao 7, ele fala do Sermão do Monte. Cara, que maravilhoso o que Jesus fala ali pra gente. Jesus fala ali de uma forma genial, maravilhosa. Então aplica o que você aprende na Bíblia. Segundo, querer ler rápido demais.
Você tem que reservar um tempo para ler a Bíblia. Não lê correndo, não lê num momento tipo assim, vou ler só por ler. Não, tenta entender. Fala com Deus para que Ele te ensine, para que Ele te mostre e revele o verdadeiro querer dele na sua vida. Terceiro, esperar sempre uma revelação natural. Não é tipo aquilo que você fecha os olhos, eu tô passando por um problema. Você pega e abre um versículo e fala, Deus vai falar comigo. Não. Você tem que ler, tem que entender. A Bíblia é feita de inteligência também. Você tem que estudar ela. Você tem que ser intencional para aprender mais de Deus. E a conclusão que eu quero dizer é que a Bíblia é essencial para a nossa caminhada com Deus. A gente deve ler ela intencionalmente para a gente melhorar o nosso relacionamento com Ele. A oração, a leitura da Bíblia e pôr em prática o que Jesus fala para a gente é essencial. Então começa hoje, não posterga, não deixa para você começar amanhã ou depois. Reserva um tempo e fala com Deus. Seja intencional nessa tua caminhada com Ele, porque isso vai te trazer só benefícios. Que na eternidade nós podemos se encontrar com Ele e viver realmente o que Ele tem pra gente, cada vez mais e melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem que aprender, tem dúvida de como ler a Bíblia. Um beijo pra vocês, até mais e tchau.